Passaram-se 2 anos longos e trabalhosos, durante os quais muito choramos sob o peso de frementes remorsos, analisando diariamente o erro cometido contra nós mesmos, contra a natureza e as sábias leis do sempiterno, votando-nos a situação amara deixada pelo suicídio. Voltamos algumas vezes a assistir a outras reuniões nos gabinetes terrestres de experimentações psíquicas, visitando nossos amigos e lhes falando por via mediúnica. Por esse tempo, relacionara-me com um amável aparelho mediúnico, isto é, um médium, dotado de peregrinas faculdades, o qual me visitava e aos demais frequentemente, quer através dos pensamentos e radiações benévolas que dirigia a nosso favor ou no fervor da oração. Era compatriota meu, o que me atraiu e sensibilizou poderosamente, forçoso será confessar. Perscrutador corajoso, impávido, mesmo imprudente, entusiasta insofrido que também era das ciências invisíveis, para as quais se inclinava com férvido encantamento, e ao extremo de rondar, qual romântico enamorado, as muralhas de nossa colônia em corpo astral durante o repouso noturno ou em expressivos transes mediúnicos, intentando atrair-nos a fim de pôr-se em comunicação direta conosco, o que preocupava soberanamente nossos instrutores e a direção da colônia. Não lhe permitiam a entrada por assaz perigoso para ele contato tão direto com o ambiente privativo de réprobos, mas ofereciam guarda e assistência para o retorno, levando em conta a sinceridade das intenções em que se escudava, e uma vez que atravessaria locais precipitosos da espiritualidade. Tão amável e tão intrépido, o amigo possuía, é certo, conselheiros e guias, assistência particular como médium que era. Não obstante, possuía também o livre-arbítrio, a vontade livre para agir como lhe aprouvesse, uma vez que lhe fora recomendado precatar-se com as disciplinas apropriadas ao exercício das faculdades mediúnicas, as quais compete ao iniciado observar com o máximo rigor. Ele, porém, arrojava-se imprudentemente pelo invisível adentro, atrevendo-se por sombrias plagas, sem esperar convites ou oportunidades oferecidas por seus maiorais, escudando-se na ardente fé que lhe inspirava o desejo do bem. Ora, por uma das vezes que visitamos nossos amigos brasileiros, proporcionaram-nos os dedicados mentores uma entrevista amistosa com o amoroso compatriota. Inesperadamente visitamo-lo, fomos vistos facilmente por eles, que se rejubilou sinceramente enquanto me davam ordens de algo dizer-lhe por via mediúnica, como recompensa à sua grande dedicação. Eis-me comovido, indeciso, perturbado, escrevendo para os meus antigos amigos de Lisboa e do Porto, depois de tantos anos de ausência. Não visitáramos, no entanto, senão o médico, retornando aos postos de concentração da falange imediatamente. A despeito, porém, de tudo isso, as disciplinas dos primeiros dias prosseguiam sem alterações. Continuávamos hospitalizados, submetidos a tratamentos meticulosos e exercícios complexos para a corrigenda dos vícios mentais, assim como a instruções e prática nos serviços de reeducação. Conhecíamos já a lógica férrea da reencarnação, fantasma que apavorava qualquer espírito delinquente e a um suicida em particular, e que ele reluta em aceitar intimamente, convencido, no entanto, de que é verdade que se impõe, que procura negar porque a teme, sentindo todavia que a cada dia que passa, a cada minuto que se escoa no estágio consolador, onde assistem seus guias desvelados, é por ela atraída como bloco minúsculo de aço pelo ímã,
poderoso e irresistível, e a qual porfia em afastar das próprias cogitações, sabendo a inevitável de seu destino, como a morte o é dos destinos humanos. Entretanto, não a experimentarmos ainda pessoalmente, vasculhando os arquivos reveladores da subconsciência, a fim de contemplarmos nosso ser na plenitude da inferioridade moral que lhe era própria. Nossa qualidade de suicidas, cujas vibrações excitadas nos torturavam na mente com repercussões e impressões excessivamente dolorosas, retardava a consecução desse processo que se verifica facilmente nas entidades normais ou envolvidas. A esse tempo haviam se estreitado poderosamente as nossas relações de amizade com o pessoal dos serviços hospitalares, e particularmente cada grupo com os seus guias responsáveis mais diretos, isto é, médicos, enfermeiros, vigilantes, instrutores e psiquistas. Ora, o assistente que mais assiduamente nos seguia era o jovem médico espanhol Roberto de Canalejas, cujas peregrinas qualidades intelectuais e morais observávamos diariamente. Ele e seu pai, Carlos de Canalejas, pequeno fidalgo espanhol, alma de apóstolo, coração angelical, e mais Joel Estel, mereciam do nosso pavilhão em geral e de nossa enfermaria em particular as mais efusivas demonstrações de amizade e respeito. Roberto, porém, não era entidade muito evolutiva, conquanto fosse avantajado o cabedal de prendas morais por ele duramente adquirido através de existências planetárias. Tratava-se de espírito em marcha franca no carreiro áspero do progresso, e viera para o estágio de além-túmulo não havia sequer um século após a encarnação reparadora muito acerba, na qual a dor de brutal traição conjugal despedaçara-lhe o coração e a felicidade que julgara fruir. Tivera Roberto nada menos do que o lar destroçado pelo perjúrio da esposa, a quem amara com todo o devotamento possível a um coração de esposo. Vira morrer a filha querida, primogênita dessa união que tudo fizera supor auspiciosa e duradoura, aos 7 anos de idade, vítima da nostalgia originada pela ausência materna, agravada com a tuberculose herdada dele próprio, seu pai, que por sua vez a adquirira durante abnegadas pesquisas em enfermos portadores do terrível mal, pois como médico dedicara-se a humanitários estudos em torno do até hoje insolúvel problema. Sofrera humilhações penosas e 1000 situações difíceis por causa do casamento desigual que fizera, pois o destino levara-o a apaixonar-se irremediavelmente pela encantadora Leila, filha do conde de Guzmán, o nosso muito estremecido amigo da vigilância. Correspondido com veemência pela volúvel menina, que então contava apenas 15 primaveras, a ela se unira pelo matrimônio, não obstante as relutâncias de Dr. Ramiro, cuja penetração psicológica em torno da própria filha não augurara feliz desfecho para o importante acontecimento. Roberto de Canalejas, em verdade, não passava de pobre e obscuro filho adotivo de um fidalgo generoso que lhe dera o nome e posição social, mas cuja fortuna fora disseminada em meritórias obras de socorro e proteção à infância desvalida. Nos últimos quartéis do século XVII, tivera Roberto uma existência no centro da Europa, tornando-se suicida no ano de 1680. Por essa dolorosa razão, já no século XX, conforme nos achávamos na espiritualidade,
ainda sofria consequência do malsinado ato de então, pois o seu drama conjugal verificado na Espanha na primeira metade do século XIX, mas não fora do que a experiência a que não se quisera submeter ao findar do século XVII. Esse nobre amigo, cujo aspecto grave e meditativo tanto nos atraía, aparecia no além-túmulo qual como existira em vestes carnais durante a última existência passada na Espanha. Estatura mediana, barba negra e cerrada, elegantemente terminada em ponta, qual usavam os aristocratas da época, e acompanhada de bigodes bem tratados, cabeleira volumosa e farta, tez branquíssima, quase nívea, olhos negros, grandes, pensativos, lembrando os ciganos andaluzes, e mãos longas, indicando o exercício continuado do pianista ou o mal terrível que fizera tombar seu último fardo carnal. Ele próprio revelava-me essa pavorosa síntese de sua vida durante os serões em que nos acompanhava pelas aleias mortas do parque do hospital. Fizera-o, porém, no intuito altruístico de elucidação, concitando-nos ao valor para enfrentar o futuro que áspero nos aguardava. Porquanto ao suicida cumpre reparar a fraqueza de que deu provas, curando-se do desânimo que o ata à inferioridade, com testemunhos decisivos de fortaleza e resoluções salvadoras. Ou fosse porque ele conhecera e amara Portugal, tendo ali vivido os últimos meses de sua vida, recebendo como derradeiro pouso para sua armadura humana a argila portuguesa, ou fosse porque, além de médico, era também artista de elevado mérito, porquanto cultivava as belas letras e a música, enquanto a verdade era que o nosso grupo se compunha de intelectuais portugueses orgulhosos de sua heróica pátria. O certo foi que afetuosa simpatia a ele nos enlaçou, fundindo-se logo em imorredouro afeto fraternal. Belarmino de Queiroz e Souza, o poliglota filósofo, que a esse tempo só de longe em longe recordava o antigo monóculo, era dos que mais vivamente se empolgavam com a nova amizade, pois no amigo pretendera descobrir de algum modo um similar. Confessara de canalejas que tivera a desdita de professar doutrinas materialistas quando encarnado, renegando a ideia do ser supremo e repelindo a luz dos sentimentos cristãos pelo domínio exclusivo da ciência, fato que o desamparara grandemente durante os contínuos dissabores da existência, agravando mais tarde a própria situação moral, quando a adversidade lhe desferira o supremo golpe no lar doméstico. Continuadamente entretinham longas dissertações em torno dos tão palpitantes temas materialistas, à luz da ciência psíquica, respondendo Roberto com lógica irretorquível aos argumentos vivos de Belarmino, que mal iniciara a reeducação no campo espiritual, pois trazia aquele sobre o interlocutor a vantagem de conhecimentos muito mais profundos, não somente em filosofia, como ainda em ciência e moral. E era de vê-los amistosa e fraternalmente discutindo sobre os mais belos e profundos assuntos. O poliglota desejando reaprender, renovando cabedais sobre as ruínas das antigas convicções. O jovem doutor acendendo para ele facho de luzes inéditas com que norteasse a trajetória do porvir, estribando-se em fatos positivos que tão do agrado eram do interlocutor. Muitas vezes nós outros, os ouvintes, sorríamos à socapa,
por observarmos a nulidade do pobre Belarmino que se considerara iluminado na terra em presença de um simples assistente hospitalar de uma colônia de suicidas. Humilde trabalhador que nem mesmo méritos sensíveis possuía na espiritualidade. Então, um dia em que demorara um pouco mais a visita aos nossos apartamentos, falei-lhe eu, não sem certo constrangimento, diante da indiscrição de que usava, em relação aos pequeninos relatos de nossa vida que teve ele a magnanimidade de confiar-nos, calaram fundamente no âmago de meu ser, comovendo-me profundamente e fazendo-me refletir. Fui romancista na terra e escrevendo procurei estampar em minhas humildes produções determinado caráter moral. Falei que deixei na terra obra vultosa, se não em qualidade, pois hoje reconheço que bem pequenos foram os meus cabedais intelectuais, pelo menos em quantidade. Confesso, porém, que raramente inventava os meus romances. Eles foram antes filhos do conúbio da observação com os retoques sentimentais de que várias vezes usei para enfeitar a dureza da realidade, e assim, mais rapidamente, cativar editores e leitores, dos quais dependia a minha bolsa quase sempre vazia, o que não deve ser qualidade muito recomendável para um escritor terreno. Quem sabe se a sua lhaneza forneceria ainda alguns informes acerca do próprio drama pessoal que tanto me impressionou, para que algum dia pudesse eu voltar a visitar a Terra e, através de um aparelho mediúnico, narrar aos homens algo interessante intercalado com as luminosas doutrinas que começava a aprender. Quem sabe poderia eu transmitir aos antigos leitores de minhas obras terrenas as radiosas novidades que aqui defrontei, romanceando-as com aspectos reais da vida íntima, tão humana e tão instrutivas, de espíritos que aqui eu conheça e que foram homens, e também sofreram e também amaram, e também lutaram e morreram como toda a humanidade. E isto porque tenho ouvido asseverar os nossos mestres locais ser muito meritório para um espírito, desejoso de progredir, o romper das barreiras do túmulo a fim de relatar aos homens as impressões colhidas na espiritualidade, a moral que a todos os recém-vindos da terra aqui se surpreende. Roberto quedou-se pensativo, enquanto rude melancolia lhe ensombrava o semblante que eu me habituara a ver sereno, o que me trouxe arrependimento do que havia proferido. Passados alguns instantes, respondeu como ressuscitando do passado por mim timidamente lembrado, dizendo que era meritório para um espírito esse labor, justamente por se tratar de um dos mais difíceis gêneros que é dado a algum de nós realizar. Com maior facilidade penetraremos um antro de obsessores nas camadas bárbaras da esfera terrestre, a fim de retê-los, caçando-lhes a liberdade, ou um covil de magias com o seu arsenal de intrugices, onde atrocidades se praticam com desencarnados e encarnados, a fim de anularmos tentativas criminosas. Com mais presteza, convenceríamos um endurecido no mal à volta a uma reencarnação expiatória, do que conseguiremos vencer o cerrado espinheiro que representa a mente de um médium, a fim de conseguirmos transmitir centelhas das claridades que aqui nos deslumbram. Me esclareceu Roberto que não existem muitos médiuns dispostos a tão melindroso gênero de tarefa, e quando se nos deparava um ou outro dotado com as necessárias aptidões, além de os reconhecermos deseducados na moral cristã, que é um elemento indispensável ao fim idealizado pelos grandes instrutores que estimulam o gênero de experiência,
Entrincheiram-se eles de tal forma no comodismo, indispostos para as disciplinas que a seu próprio benefício deles exigimos, assim como na dúvida e na vaidade de se presumirem iluminados, predestinados, indispensáveis ao movimento de propaganda do invisível, que anulam completamente nosso entusiasmo, como se suas mentes nos atingissem com duchas geladas. Daí a preferência das almas simples, os humildes e pequeninos, os quais, por sua vez, por não disporem senão de bem pequenos cabedais intelectuais, exigissem de nossa parte perseverança, dedicação e trabalhos exaustivos para algo revelarmos aos homens através de suas faculdades. Asseverou que sua vida, ou antes suas vidas, através das migrações terrenas em que havia experimentado as lides do progresso, relatadas que fossem com efeitos aos meus leitores, ofereceriam lições que não seriam de rejeitar. Pois a vida de qualquer homem ou de qualquer espírito é sempre fértil de sequências elucidadoras, romance instrutivo que arrebata, porque reflete a luta da humanidade contra si própria através de longa jornada em busca do porto florido e áureo da redenção. Desse modo poderia eu colher observações ali mesmo, pois na estreiteza daquele asilo haviam bons temas educativos para transmitir aos humanos por via mediúnica. E depois de uma pequena pausa, Roberto advertiu-me de que as mais decepcionantes dificuldades, portanto, enfrentariam os meus louváveis desejos, ainda porque todos os entraves surgiriam diante de um suicida, pois colocou-se ele em situação anormal, que afetou até a mais insignificante fibra da sua organização psíquica, assim como o seu destino. No entanto, era nobre aquela intenção. A perseverança, o amor ao trabalho, o anseio pelo bem e o belo poderiam operar milagres, e estava ele certo de que os futuros mestres e guias educadores iriam me orientar a respeito. Quanto aos informes solicitados, teria ele satisfação em fornecer-me. Reconhecia-me sinceramente bem intencionado, e o espírito, uma vez despido dos preconceitos terrenos, perdia o pejo que o homem conserva de revelar aos amigos os infortúnios e particularidades que o confragem. Infelizmente, porém, não sentia ele o desprendimento necessário para reviver o drama terrível que ainda o conturbava. Medir o passado, cujas cinzas ainda se encontravam palpitantes, aquecidas pelo fogo interior de um amor inesquecível, que amortalha de saudades e pesares insopitáveis todos os passos na espiritualidade, extrair das sombras da subconsciência a imagem idolatrada da perjura, a quem não podia jamais desprezar, tentando conceder-lhe o consolo supremo do esquecimento, vê-la ressurgir aos refolhos das lembranças, tal como existiu ainda ontem, formosa e sedutora, enlaçada ao seu destino pelo matrimônio, e reviver as horas felizes do convívio conjugal quando as imaginava imorredoras, sem perceber que eram enganosas, fictícias, tão só oriundas da sua própria sinceridade, da fé que lhe inspirava, da sua grande boa vontade, seria padecer pela segunda vez a insuportável aflição de reconhecê-la adúltera, quando todo o seu ser ansiava por vê-la redimida da infâmia que o arrojou ao báratro repugnante da mais torpe situação que a um espírito feminino poderia macular: o adultério. Com os olhos úmidos, rasos de água,
Roberto de Canalejas afirmava que ainda amava Leila e sentia que tal sentimento desdobrar-se-ia com ele através dos Evos, porque seus destinos estavam entrelaçados desde muitos séculos. Desde quando a voz maviosa de Paulo de Tarso ecoava vitoriosa e pura, anunciando a boa nova sob as frondes pujantes das florestas da velha Ibéria. E não descansaria enquanto não a tivesse novamente ao seu lado, exculpada da afronta dirigida a ele, a si mesma, à lei de Deus, aos seus filhos e à qualidade de esposa e mãe, pelas reparações cruciantes a que se submeteu, levada pelo remorso. Fez uma pausa, durante a qual deixou transparecer nos olhos a imensa ternura que vivia em seu coração, e continuou em tonalidades humildes que me levaram a duplamente admirar o adamantino caráter que havia 3 anos eu observava diariamente. Falou que, se pudesse, evitaria as dores da expiação para sua pobre Leila, chamando-a para o seu convívio carinhoso e apagando dos seus entendimentos, como outrora já tentou, as nódoas do delito com o ósculo do perdão que há muito voluntária e de boa mente lhe concedia. Contudo, ela mesma nada queria aceitar dele antes de ressarcir o próprio débito ao embate das tormentas de uma reencarnação amortalhada nas lágrimas de rijos sofrimentos, a fim de poder considerar-se digna do seu amor e do perdão de Deus. Sua consciência entenebrecida pelo erro foi o austero juiz que a julgou e a condenou, pois, com a alma chagada pelas dentadas do remorso, apavorava-se ela tanto com o próprio passado e tanto o execrava que nada lhe seria capaz de mitigar as ardências que a torturavam, senão a dor irremediável no sacrifício da expiação terrena. Bem quisera ele aproximar-se dela, refrigerar suas saudades, falando-lhe pessoalmente em vigília ou durante o sono, consolando-la, incitando-a à luta pela vitória com os seus protestos de perene amizade. No entanto, não podia nem mesmo aproximar-se, porque se ela o percebia, apavorava-se e procurava fugir, envergonhada com a mácula de que acusava sua consciência. Quanto a ele, poderia vê-la ou acompanhá-la em qualquer momento que o desejasse, porém cautelosamente, a fim de não se dar a perceber para evitar desorientá-la. Falei-lhe eu que convencia cada vez mais de quanto os meus leitores estimariam tornasse eu para narrar-lhe os comoventes episódios que percebia nas entrelinhas das suas exposições.